No dia em que eu encontrei a Cristo, o seu amor inundou o meu ser. E nova criatura me tornei, a minha vida Ele completou. Sonete, muito obrigado por estar aqui com a gente, conversando. Prazer, uma honra, uma honra. Imagina, honra nossa. Ó, vamos começar contando um pouquinho da tua infância. Você viveu grande parte da tua infância no Paraná, Sim. mesmo tendo nascido em São Paulo. Sim. E você vem de uma família muito musical. Fiquei sabendo que vocês tinham até uma espécie de arautos do rei de vocês, uma instituição própria ali Era da um família. quarteto misto, né? Então, assim, era meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Meu pai cantava, na realidade a voz dele é barítono, mas como meu irmão estava na época da adolescência, com a voz mudando, então ele fazia o baixo e meu pai tinha que fazer um tenor, meio forçado. Minha mãe sempre foi soprano lindo que ela tem, e daí já sobrou o contralto para mim, porque era a voz que me sobrou. Então acabei cantando, acho que é por isso que eu fiquei contralto, não é que eu não nasci contralto, eu fui feita contralto. E essa paixão pela música que você vivia dentro da sua casa, era o combustível que te fazia viajar 40 quilômetros para ter aula de piano? Olha, não, naquela época não, porque na realidade era o sonho da minha mãe. Ela achava que todo mundo tinha que estudar piano, que aprender piano, graças a Deus, né, que ela tinha esse sonho. E quando eu morava aqui em São Paulo, era fácil, foi quando eu comecei a estudar piano, mas daí meu pai resolveu mudar para o interior, achou uma função, um bom emprego lá no oeste do Paraná, e a gente mudou, e daí não tinha, a cidade, assim, o Williams que diz, era uma cidade de primeira, você engatava a segunda, tinha acabado. Já saía da cidade. Realmente, assim, bem pequenininha, Mariluz, no oeste do Paraná. E naquela época, então, eu tinha 8 anos, 9 aí nessa época, aí não tinha nem igreja adventista lá, não tinha nada. E minha mãe descobriu que na cidade vizinha, em Cruzeiro do Oeste, tinha um colégio de freiras que tinha uma freira que ensinava piano. Então, ela no começo foi comigo, né? E depois eu passei sozinha, de ônibus. 40 quilômetros. Meu pai do céu, não tem noção de estrada de terra. Você não tem noção. Chegava lá no piano já cansada, Fiquei traumatizada pro resto da minha vida. Resumo da ópera, eu não toco piano. Não toca? E você estudou quanto tempo? Eu fiquei nessa peregrinação talvez uns 2 anos. Mas aí, realmente, eu comecei a ficar muito traumatizada, e a professora era terrível, nossa. Então, assim, eu não estudei, parei de estudar. Então, bom, finalmente, quando eu comecei a namorar com o Williams e tal, eu falei assim, mamãe, o pianista está aqui, me deixa em paz. Olha, eu não consegui trazer a pianista que você queria, mas estou casando com um ótimo, então está resolvido. Assim, eu aprendi o suficiente para pegar no pé dos meus filhos. Então, eu sabia o suficiente para sentar do lado deles e atucanar a vida deles. Aquela coisa assim, do filho tá tocando piano e lá da cozinha você fala, Opa, tá errado, tá correndo, olha, conta aí os compassos. Agora, você casou com o pastor Williams Costa Júnior? Você era muito nova, né? Muito. Muito nova. E você tinha o sonho de ser médica. É verdade. E aí, de repente, quando você se viu, estava casada já com 2 filhos... E aí a medicina ficou de lado na tua vida, não dava. Mas como é que foi encarar essa realidade? Tipo, muito nova, já casada, sendo mãe, mas também era uma coisa que acontecia mais facilmente naquela época do que hoje, né? Então, eu casei e eu não tinha acabado o 2º grau. E basicamente eu casei tão cedo assim, porque o Williams ganhou uma bolsa para fazer mestrado nos Estados Unidos. E estava tudo certo, eu ia ficar, acabar a minha... Não passava na cabeça dos meus pais de eu casar assim, cedo assim. Você tinha o quê, 16? 16. Eu casei com 16, eu comecei a namorar o Williams com 14. É uma história longa. Longa, aí isso foi aí, meu filho. Aí, o pastor Viana encontrou o Williams e falou assim, você está indo para Andrews, e tal, e seu namorado? Vai ficar, claro, e tal. Falei, que besteira, rapaz, casa, vai casado, é muito melhor. Se você tem alguém para te ajudar trabalhando e não vai ficar tão solitário lá e tal. Quando ele veio falar comigo, ele se empolgou todo. Quando ele veio falar comigo, eu tinha 15 anos.
casar, sabe? Era uma coisa assim, não tinha passado, eu não tinha chegado à altura de sonhar com casamento, eu estava em outras ainda. Aí eu me lembro que teve um Dia das Mães, meus pais vieram para passar o Dia das Mães, meu irmão também estava no IASP comigo, e eles vieram passar o Dia das Mães com a gente. E daí o Williams chamou meus pais para uma reunião secreta, sentou depois do programa, sentou lá numa sala e tal, e falou com meu pai. Meu pai ficou branco da cor dessa parede aqui. Ele falou assim, imagina, você está brincando, ela nem acabou de crescer ainda, ela é uma menina e tal. E o Williams não discutiu muito. Eu até falei, nossa, que ele é fraco, ele não luta pelos ideais dele. Mas ele tinha outra estratégia. Aí ele começou a agradar minha mãe, sabe? Foi com carinho, começou com a minha mãe, era minha mãe. Minha mãe se apaixonou por ele e tal. Mas um dia minha mãe chegou para mim e falou assim, minha filha, é o seguinte, casamento é para o resto da vida. Não, ela falou, olha, não passa na cabeça dos pais uma filha de 16 anos casar. Assim, não passa, isso é inadmissível. Mas eu não quero que, porque vocês vão ficar longe, se mais tarde você não casar ou casar com outra pessoa e não for feliz, não quero ouvir para o resto da minha vida que quando você ia ser feliz, nós não deixamos. Agora, presta bem atenção. Casamento é para o resto da vida. Você nem sabe o que é isso ainda, mas é para o resto da vida. E aconteça, o que acontecer, foi você que escolheu. Então está aí na sua mão, você pode escolher. E aí? Eu pensei assim, aí de mal opiniosa, um pouquinho orgulhosa, eu falei assim, eu assumo. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Ela falou, ok, então vamos arrumar o casamento. Gente do céu! E a gente casou. Eles assinaram o papel. Claro, né? Porque, de menor. De menor. Foi ótimo, assim, longe de todo mundo. O que teve de bom, o que teve de ruim? Eu achei que assim, eu não me lembro, todo mundo fala, nossa, o primeiro ano de adaptação, não me lembro disso. Foi tão assim, tranquilo, sabe? Ele teve que se adaptar a algumas coisas comigo, porque eu era uma menina. E eu sempre fui uma menina muito ativa, muito dinâmica. Então, eu tinha umas brincadeiras de criança. Não, eu fiquei sabendo de uma história, não sei se é a mesma que você vai contar, mas fiquei sabendo de uma história, porque assim, inclusive, eu achei muito engraçado quando fiquei sabendo, porque a gente tem uma imagem de vocês, tanto você quanto o Williams, dessas grandes conferências. Então o pastor Bulhão terminou de pregar e entra a Sonete. Aquela coisa solene, canta solenemente, pá, vai embora, pastor Bulhão continua o apelo. O Williams dirigindo aquele louvor que nunca vi uma pessoa dirigindo um louvor com aquele prazer da música como ele tem, né? Realmente vocês marcaram o coração da gente com essas coisas que vocês fizeram. Então é sempre muito solene. Aí eu fiquei sabendo de uma história, escuta aí, que a Sonete ficava dentro do armário, escondida. Não, eu fiz isso uma vez, por favor. Isso que eu ia contar, e nem foi. Eu fiz isso uma vez. O Williams, eu chegava do trabalho bem antes, não, depois dele, sempre. Tá. Que ele chegava da escola. Então, um dia eu cheguei antes. Aí eu cheguei em casa e fiz o que tinha que fazer e achei meio, assim, tá muito monótono. Aí eu vi que o William estava subindo a escada. Aí eu tive a brilhante ideia. O nosso apartamento lá era uma kitnet. Basicamente era uma sala grande e tinha um corredorzinho, tinha uma porta que tinha um corredor que ia para os armários, o corredor era armários e ia para o banheiro. Aí eu tive a ideia de entrar atrás da porta do corredor. Entrei atrás da porta do corredor e fiquei lá. Aí o William chegou, sentou na escrivania e continuou estudando. Né? Porque a escrivania era na sala também, continuou estudando. Eu fiquei 1h e tanto atrás da porta, porque eu estava esperando ele ir ao banheiro. Foi 1h ele veio ao banheiro, para dar um susto nele. Só que começou a anoitecer e eu não chegava do trabalho. Aí passou da hora de eu chegar do trabalho. E eu não chegava. Aí ele ficou preocupado. Aí ele levantou, ia ao banheiro para sair atrás de mim. Porque eu não estava chegando e eu costumava passar por meio de um bosque assim meio fechado para cortar caminho. Aí ele ficou preocupado. Então, quando ele levantou, aí eu falei, as minhas chances. Estava tudo escuro, já tinha anoitecido. Aí a hora que ele abriu a porta, eu não vou fazer aqui porque vai tirar o microfone do lugar. Eu pulei de trás da porta e fiz assim, como é que eu falei? Surpresa, ou alguma coisa assim. Ele olhou para mim assim. Ele ficou branco. Assim, aí eu comecei, ele ficou mudo, branco. Aí eu falei, amor, aí eu comecei a sacudir ele,
Mas ele levou um susto. Se ele tivesse problema no coração, ele tinha infartado, porque foi uma coisa horrível. Daí eu comecei a chorar, sabe? Porque ele ficou assim, ele ficou em torpor, assim, ficou em choque. Até que foi voltando devagar. Aí ele só olhou pra mim e falou assim, por favor, nunca mais faça isso. Eu falei, tá bom, eu prometo, eu não faço mais. Mas divertidíssimo. Agora, depois que tudo aconteceu, né, e ele tá bem? Mas tem o lado dele. Nós fomos pra igreja um sábado. Nós estávamos lá há 2 meses e meio. Aliás, esse evento foi antes do susto, tá? Nós fomos pra igreja, Pioneer Memorial Church, aquela igreja linda e tal. Era fim de abril e tinha nevado. Eu tinha um casaquinho fininho aqui do Brasil, frio miserável. Fomos para a igreja. Entre a escola sabatina e o culto, o Williams falou assim para mim, eu vou ao banheiro. Ok, vou ao banheiro. E eu fiquei sentadinha lá. Começou o culto, louvor, mensagem musical, começou o sermão e nada do Williams, e nada do Williams. E eu olhava para cá, olhava para lá, olhava para tudo quanto é canto, nada. Aí eu saí, falei, deve ter ido para o carro. Aí saí da igreja e fui para o carro. O carro estava aberto, eu entrei no carro. Ele não estava. Esperei. E quando eu percebi, não tinha mais nenhum carro no estacionamento, eu estava sozinha. Aí eu falei, meu pai. Aí eu já fiquei preocupada, voltei para a igreja. Só que na igreja tem aquele sistema que você fecha, quando acabou todo mundo, só se abre de dentro para fora, não abre de fora para dentro. Aí eu não consegui mais entrar na igreja. Fui em todas as portas da igreja, aquela igreja imensa, nada. Falei, meu pai, e agora? Voltei no carro, ele não estava. Sentei, esperei mais um tempo, 2 horas da tarde. Eu falei, não, ele foi para casa. Gente! Ele foi para casa, então, até quando deve ser sentido mal, foi para casa. Aí eu fui a pé, num frio, amassando neve, com aquele casaquinho. Aí eu cheguei... Você tá revivendo o frio agora aqui. E eu tava sem a chave de casa. Só que a gente morava num apartamento térreo. Então, eu fui pela frente, tentei ver, olhar, e consegui olhar, ninguém. Bati, ninguém. Aí eu já fiquei desesperada, O que poderia ter acontecido? Morreu. Aí eu fui na casa, meus amigos, assim, irmãos, eram o Dr. José Carlos Eblin e a primeira esposa dele, a Dulce. Eles eram muito amigos. Aí eu cheguei lá, bati, eu estava literalmente congelada. Aí ela, menina, que é isso? Já me pegou, nem perguntou, me tirou, me botou no cobertor. Aí eu contei. Aí o José Carlos falou assim, fica tranquila, eu acho que eu sei onde eu vou encontrá-lo. Eu falei, mas aonde? Eu procurei em todo lugar e não tá e tal. Não, fica tranquila. Aí ele pegou o carro e foi embora. Um tempo depois, volta ele. A gente tinha um janelão, dava para ver a estrada vindo do carro. Ele estava voltando. Aí quando ele entrou em casa, entrou com o Williams. Que eu vi o Williams. Aí eu agarrei no pescoço dele, mas eu chorei. Era 5 da tarde. Aí eu falei, onde que ele estava? Ele saiu para ir ao banheiro. Quando foi ao banheiro, achou uma sala de departamento infantil vazia, com um piano lá. Aí ele teve a ideia de uma música e começou a fazer uma música. E esqueceu da vida. Esqueceu de tudo. Aí quando o José Carlos chegou lá, ele falou assim, colega, ele chamava ele de colega, sua mulher está desesperada. Ele falou assim, ué, já acabou o culto? Ele falou, são 5 da tarde. Olha como a pessoa perde a noção quando está no processo criativo ali. Totalmente. Que música é essa que ele fez? Então, era uma cantata sobre Jonas, nunca esqueço disso, que ele nunca mais tocou. Acabou, a música morreu naquele dia. Traumatizou. Gente, que história ótima. Então é assim, e a gente foi se adaptando. As 2 crianças foram crescendo. Eu acho que cumpre dizer que ele tinha 23. Ele não era a pessoa mais velha do mundo também, né? Era 16 e 23. Estavam ali, se adaptando e crescendo. Gente, que sensacional. Agora, eu falei que você deixou de lado a medicina, mas você fez enfermagem, né, Sonete? Nossa, eu fui pro outro lado, né? Você me fez essa pergunta, eu... Não, mas eu estava contando a história do armário. É verdade. Quando o Tuil nasceu, eu tive um problema no atendimento com a enfermeira obstétrica que me atendeu e eu fiquei meio traumatizada. E eu pensei, bom, eu não fiz medicina, mas eu estou aqui, o Williams trabalhava no NASP, Campo São Paulo, eu falei, eu posso fazer enfermagem.
e vou fazer enfermagem obstétrica, porque se ninguém no mundo tratar uma parturiente bem, eu vou tratar. Entendeu? Foi com esse estímulo que eu fui fazer. Mas o William sempre foi, ele nunca quis que eu fizesse enfermagem, ele achava que eu devia cantar. Eu nunca quis cantar. Então, mas ele foi assim, gentil o suficiente para me respeitar. E deixar você fazer. E eu fiz, foi uma luta, uma guerra. Eu, modéstia à parte, modéstia inclusa, eu fui uma boa aluna, porque eu sabia quanto custava, então assim, não podia pensar em fazer outros créditos de novo e tal. Então, eu tinha que fazer bem feito da primeira vez. E foi uma excelente aluna. Então, eu passava aluna. noites estudando. E as crianças, assim, nossa, quantas vezes eu carregava eles, assim, quando tinha aula teórica lá no colégio, e a Fai ficava na frente daquela praça bonita, eu carregava as duas crianças, periquito, papai, boneca, bicicleta, carrinho e tal. Eu sentava junto da janela e eles ficavam ali brincando e eu assistindo aula, um olho cá, outro olho lá, assistindo. Mas me formei. Trabalhou pouco na área, né? Trabalhei pouco. Porque assim, é como eu digo, Provérbios 16:9, né? O homem planeja seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu realmente, nossa, eu me encontrei, sabe, na enfermagem obstétrica. Eu amava, para mim era uma realização, fiz muitos partos. E para mim, e realmente assim, eu tratava as pacientes assim com todo o carinho do mundo. Então, para mim foi uma realização, realmente. Mas Deus achava que não era isso que eu tinha que fazer. Então, o Williams ficou muito doente, quase morreu aos 35 anos, eu com duas crianças pequenas, isso foi um outro trauma, uma outra história. E Deus foi levando a gente, nós fomos para o IASP, e lá, para eu trabalhar, eu tinha que ir a Campinas e tal. Daí eles deram uma função nova para o Williams, que é abrir um departamento, que ele era responsável por tudo, do zero. Então, eu fiquei com medo de ser assim, uma sobrecarga para ele, e eu fui ajudá-lo, porque ele estava assim com a saúde bem fragilizada ainda. Eu falei, não, eu vou ajudar, senão ele vai morrer. Então, além de eu perder o meu salário, que eu ganhava mais do que o meu marido, eu ainda comecei a trabalhar meio período. E quando as crianças estavam na escola, eu ficava lá ajudando ele. Mas aí, depois disso, foi a voz da profecia, está escrito e tal, e daí... Agora, as coisas aconteceram dessa parceria, desse trio, né? O Williams, você, Pastor Bulhon, de uma forma muito assim inesperada, né, Sonete? Totalmente. Inclusive, o Cauê mandou para mim, eu falei, o que é o programa? Aí ele mandou alguns para assistir, eu assisti um pedaço do Luiz Cláudio. Ele estava dizendo que ele começou sozinho e tal, que eu, por exemplo, tive o Williams, que me colocou... Eu falei até com ele agora, no final de semana. Engano, não teve nada a ver com o Williams. O Williams não tem participação nisso? Alguma, porque eu nunca quis e ele me respeitou. Me respeitava. Eu cantava assim... Na realidade, o que aconteceu foi que o pastor Bulhon convidou o Williams para fazer o louvor na Campal de Itabuna, famosa Campal de Itabuna. E nós fomos. E o Valdeci Lima e o Flávio estavam lá. Flávio Santos. E eles tinham acabado de fazer a música Gigante. Deus sabe, Deus vê. E ele foi no pastor Bulhon e falou, pastor, olha, eu tenho uma música que a gente acabou de fazer, eu acho que ficaria ótimo para um apelo e tal. Aí ele falou assim, que música? Me mostra. Aí ele mostrou e o pastor Bulhon gostou, falou, mas quem vai cantar? Ele falou assim, a esposa do Williams canta. Aí ele falou assim, canta? Aí ele se lembrou que ele tinha me ouvido cantar numa semana de oração em Niterói. Eu cantei Discípulo Teu, depois do sermão do Williams. E ele disse que tinha gostado da minha voz, porque ele gosta de contralto. Aí ele falou, tá bom, então fala para ela cantar. Então eu cantei numa terça-feira. E Deus foi tão bom que assim, ele fez um sermão maravilhoso, teve um efeito assim incrível nos jovens. E que quando eu cantei, tinha um palco, ele descia e tinha aquela cruz, né? Foi ali o começo, mas era no nível do chão. Então, quando o pessoal veio pro apelo, estava ali pertinho de mim, todo mundo me fechou. Então, eu não via ninguém, então eu soltei, né? Cantei, Deus abençoou, foi ótimo. E o pastor Bulhon gostou demais da música e falou assim, você vai cantar no sábado, de novo, no final da Campal. Tá bom, cantei. E daí ele foi transferido para aqui, para a União Central. E daí ele fazia muita semana de oração, começou a convidar o Williams para cantar, para fazer louvor. E eu ia para cantar o Gigante, a Alessandra cantava A Um País
E a Sueli, na época, Sueli, esqueci do nome dela, era Prates na época, mas depois não foi mais. Aí ela cantava Amor Louco. Então íamos os 4 para cantar. Mas aí um dia a Sula não pôde ir, outro dia a Alessandra não pôde ir e tal. E ele falou, você não sabe a música dela? Eu falei, sei. E o Williams toca em qualquer tom, elas eram soprano as duas. Colocou ele, no teu tom. colocou no meu tom e eu comecei a cantar. E era prático, porque o Williams já ia mesmo, né? Então eu ia. Então acabou que a gente começou fazendo o time e daí o Williams inventou o solo no Ibirapuera e tentou vários pastores, ninguém comprou a ideia dele, achava que ele era muito louco. E o pastor Bulhão comprou, aceitou, e daí foi aquela revolução evangelística. Isso que a Sonete está contando, porque tem muita gente que acho que verdade, nem se lembra disso, não, mas isso foi um marco... Isso é coisa do século passado. E foi um marco muito grande na igreja, divisor de porque águas. aqui no Brasil, na América do Sul, nem sei se no mundo já tinha acontecido um evento como esse, eu acho que não. Porque era uma coisa de um ginásio. O Williams é muito visionário, realmente. É louco, eu diria. E ninguém acreditava que uma igreja ia conseguir fazer um evento que ia lotar um ginásio com um som profissional, uma luz profissional, um palco profissional. Então, foi um investimento muito grande, mas mudou. Ninguém acreditava, nem o pastor Bulhão. Mas o Williams falou assim, pastor, ele falou assim, tá bom, eu prego. Ele falou assim, eu só quero que o senhor pregue. Não, eu prego. Mas no Ibirapuera, não. Não, mas não vai encher. Ele falou, pastor, eu só quero que o senhor pregue. Deixa o resto comigo. E eu me lembro, no dia que começou, no primeiro dia, a gente, assim, lá nos bastidores, eu nervosíssima, né? Meu pai e o Williams correndo para cima, para baixo e tal. De repente, eu fui lá, saí no túnel para dar uma espiada, o pastor Bulhão vinha voltando. Eu falei, daí, pastor Bulhão, tem gente? Ele falou, tá lotado. Eu falei, não acredito, tá lotado. E lotou tanto que no segundo final de semana, 4 da tarde, tiveram que fechar as portas, porque não cabia mais nada. E a gente já estava era tão organizado que 4 da tarde estava todo mundo pronto. Ele falou, vamos fazer uma sessão agora. Fizemos uma sessão às 4 e depois fizemos outra às 6h30, no horário. E no domingo de novo. Agora, na época a gente gravou fita cassete. Aquelas fitas, e a gente vendia a coleção, assim, inundou o Brasil. Todo mundo tinha. E o que a gente ouviu de histórias de conversão? Com essas fitas. E resultado dessas fitinhas, assim... Eu não sou dessa época da fita cassete, mas depois vocês passaram a gravar muito VHS, né? Sim, daí tinha os VHS. Na época, o Williams não tinha dinheiro para gravar, mas teve um irmão que gravou umas fitinhas de VHS. A luz era ruim, a cena era tudo equipamento, mas inundou o Brasil. E foi uma bênção para o Brasil. E transformou o jeito que a igreja faz evangelismo. Porque falou de eu cantar. Aí, como eu cantava nos apelos, aí começou a vir a cobrança. E essas músicas, você não vai gravar essas músicas? Eram músicas que faziam parte da conversão de muita gente. Sim. Foi daí que eu gravei o meu primeiro disco. E daí, o resto é história. E foram quantos, você sabe? Eu gravei 5. Só isso? Só. Porque lá em casa é tudo devagar, né? Então, assim, era 5 anos de diferença um do outro, até... Bom, não vamos entrar nesse lado. E não foi só acaso o problema, né? E você cantou muito na televisão, então por isso que talvez a gente pense que eram mais trabalhos. Sim, porque daí eu cantava, assim, para o meu horror, e muita gente acha isso. Meu horror. Não, porque assim, quando a gente começou a estar escrito, os empresários escolheram o Williams como produtor. E começou com o pastor Wanderman. Só que mais tarde, o objetivo era ter um orador brasileiro. E daí, com muito custo, o Williams conseguiu convencer o pastor Bulhão a ser esse orador. Porque ele estava conhecido. E na realidade é o seguinte, antes do estar escrito, a igreja adventista sofria preconceito dos evangélicos. Sofria muito preconceito. E de repente, com as fitas do Sol no Ibirapuera e com o pastor Bulhão não estar escrito, a igreja, os evangélicos começaram a perceber que a gente era cristão também. Houve uma conexão, né? Porque assim, era aquela coisa de seita e tal, mas que nós éramos cristãos, que nós pregávamos Jesus Cristo, que nós pregávamos a justificação pela fé, que todo mundo achava que não, o adventista era a justificação pela obra, era a lei. E não é bem assim, não era isso. Então, o pastor Bulhão fez esse link da igreja adventista com o público em geral. E quando o Está Escrito começou, 98% dos municípios do Brasil recebiam o sinal e estavam cobertos.
Então foi assim, uma enxurrada a gente recebia enxurradas de cartas todo dia, sabe? Era carta de correio mesmo naquela época. Eu me lembro que a gente recebia 1.200 por dia, tinha dia que receber. Então assim, foi uma revolução realmente na igreja. E com os revives passando a ser um programa da igreja, as pessoas conheciam o pastor Bulhon e já não tinha mais aquele preconceito de vir para uma reunião evangelística. Porque daí eles iam ver a equipe que eles estavam acostumados a ver na televisão. Criou essa conexão realmente. Essa conexão. Então a gente era assim de dentro da casa deles, nós éramos amigos. Então, o que eu falei para o meu horror é que daí, quando o pastor Bulhon pregava, ele só queria que eu cantasse no apelo. Isso para mim foi muito incômodo, porque o meu marido era o produtor do programa. E na cabeça de todo mundo... O Williams te colocou. Claro, foi o marido dela que botou ela lá. Isso me incomodava. Eu chorava. Pastor Bulhon, por favor, vamos propor outra pessoa. Eu canto um ou outro. Ele falava assim, não, o pastor escolhe o texto que vai pregar, o pastor escolhe o pregador, o sermão, ele faz o sermão e ele escolhe o cantor. E isso ninguém escolhe. E eu nunca cantei nada que eu escolhi. Ele me dizia, você vai cantar essa música. Eu cansei de decorar letras de música enquanto ele estava pregando. Porque tinha que ser aquela música. Então ele falou, eu escolho a música, eu escolho o cantor. Isso para mim foi muito difícil por muito tempo. Então, no fundo, foi ele que me jogou para cantar, assim, porque eu nunca quis. E depois eu fiquei assim, não vou cantar, não vou cantar. Depois eu pensei, meu Deus, será que eu estou sendo Jonas? Sim. Que Deus está me fazendo um chamado e eu estou fugindo, eu estou fugindo, eu estou fugindo. Aí eu tive uma conversa com Deus, Senhor, eu não quero ser Jonas. Eu quero te servir. E eu acho, Sonete, que assim, o pastor Bulhon te escolheu justamente porque ele teve uma sensibilidade mandada, claro, pelo Espírito Santo de te escolher realmente para essa missão. Porque olha, quando a gente colocou ali o espaço para as pessoas fazerem perguntas, quantos testemunhos vieram? Muitos testemunhos de pessoas que tiveram um impacto muito grande da mensagem chegando porque te ouviram cantando. Agora é o seguinte, para mim foi muito difícil, porque nem sempre as pessoas são generosas. Então, assim, eu recebi muito, e eu não sou o tipo da pessoa que, eu recebo 100 elogios, uma crítica, a crítica me derruba, muito, infelizmente. Isso, assim, o Williams não, é muito mais... Mas então, assim, eu sofri muita crítica e muitas fofocas maldosas, embora eu tenha nunca viajei sem meu marido, nunca, nós sempre estivemos juntos. Houve muita coisa maldosa. E eu desisti, teve um dia que eu falei para o Williams, eu não vou sair de casa, eu nunca mais vou cantar, não vou. Aí ele virou para mim e falou assim, eu não acredito que Satanás está conseguindo fazer isso com você. Eu não acredito. Deus te faz um chamado e você se deixa levar por Satanás, ele está rindo. Ele falou assim, amor, não se esqueça que só leva pedrada quem está na vitrine. E Deus colocou a gente na vitrine, nós não tivemos escolha. Foi Deus que colocou a gente aqui. E você não pode lutar contra o que Deus mandou você fazer. Aquilo me deu uma chacoalhada. Sabe, me deu uma chacoalhada. Foi muito sábio em te Mas dizer foi isso. muito difícil de eu voltar e a cantar de novo. Foi muito difícil. Deus é tão sábio, Ele me conhece como ninguém, que quando todas as vezes que eu desisti mesmo, não vou mais, e eu costumo dizer que o céu vai ser uma grande caixa de surpresa, que Deus levanta a tampa um pouquinho da caixa de surpresa e deixa sair uma ou outra. Que eu vou assim, dizendo que eu não vou e eu vou meio forçada, Deus manda uma pessoa para me encontrar e me contar. Contar como a minha música afetou a vida deles ou como eles vieram. É impressionante. Olha, eu até me emociono. Você sabe que, assim... É incrível, é assim... A gente teve várias histórias. Bom, o cinegrafista que está te gravando aqui nesse momento, já aconteceu em outros programas, né, de você saber isso, mas ele não era da igreja, odiava quando ouvia falar em música cristã. A esposa e a filha já eram, e ele dizia, tudo bem vocês irem para a igreja, mas não vem com música cristã aqui, porque eu não aguento isso não. Um dia ele chegou no evento para buscar alguém, e aí você estava cantando. Naquele momento que ele ouviu a tua música, era Deus te faz de você um gigante, né? Jesus, tu és a minha vida. E Via Dolorosa. Ele pegou e simplesmente essa barreira acabou.
desculpa. Eu imagino a emoção, porque você, Sonete, como nunca teve esse desejo de construir uma carreira musical, isso dentro da igreja nem existia naquela época, foi um ministério que Deus te entregou. E mesmo com tanto sofrimento e tanta luta para esse ministério acontecer, os frutos existem e existem a rodo, não é um ou dois ali, né? São muitas histórias. O Ricardo está aqui hoje por causa disso e a gente teve uma enxurrada de gente contando histórias. E o mais legal, que talvez as pessoas não saibam, até a gente estava conversando isso antes da entrevista começar. A Sonete, ela tem uma personalidade muito mãezona. A gente às vezes se encontra em viagem, aí a Sonete já assim, tá tudo bem, seu quarto, tá tudo ok. Sua gravata tá top, isso, Vai ver, deixa eu dar uma espanadinha. Aí, no último evento, encontrei com a Sonete, ela, já pegou sua camiseta? Não, vem cá que eu vou dar um jeito de te dar a sua camiseta. Ela é assim. Então, o que acontece? Esse jeito vai além da música. A gente tem uma história, por exemplo, que também, sei lá, acho que você de casa já deve ter ouvido, mas teve um morador de rua em Porto Alegre que ele não só encontrou Jesus na vida dele por causa da música que a Sonete cantou, isso teve um impacto, mas foi pela sua atitude e como você o tratou que fez toda a diferença. Então, né, não é uma estrela que chega no palco e canta, mas é alguém muito consciente do ministério. Inclusive, porque, gente, que estrela que a gente é, sabe? A gente não é ninguém, eu sempre fui muito... Se a gente está no lugar que está, é porque Deus colocou. Se você acorda de manhã e respira, é porque Deus te deu o ar, te deu a vida. A vida é um sopro, sabe? Você não é nada. Você é palha, é isso mesmo, que um dia está aqui, amanhã não está mais. Sabe? Você tem que ter consciência de que sem Jesus você não faz nada. Eu sempre, quando o pastor Bulhão pregava, ou quando alguém prega, eu tenho que cantar no fim, eu estou ali junto ouvindo o sermão, porque, meu Pai do céu, se eu não estou recebendo a mesma mensagem que as pessoas estão recebendo, como eu posso dar alguma coisa? Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E eu fico ali, Senhor, por favor, me usa. Eu só sou um instrumento, um vaso, uma coisa que Deus pode usar, entendeu? Se não, gente, a gente não tem diferença nenhuma. Porque, meu Pai, se eu estou aqui cantando com o ministério, eu tenho que fazer bem feito, porque Deus merece o melhor. E as pessoas também. Mas, sabe, estrela? Sabe, só na coroa, né? Na coroa. Só na coroa, lá no céu. Porque se você não brilhar a luz de Jesus, e às vezes eu fico bem preocupada com isso, porque Jesus disse, vocês vão ser a luz, vocês são a luz do mundo. E qual dos 5 sentidos que percebe a luz? A única, a visão. Então, e Jesus ainda disse, as pessoas vão ver as suas boas obras e porque elas estão vendo as suas boas obras, vão glorificar a Deus. Ou seja, elas vão perceber na minha vida que as obras que eu estou fazendo não sou eu que faço, que tem um ser superior que está fazendo isso por mim, no meu lugar. E às vezes quando eu vejo o mundo aí, crendo em tudo, em pirâmide, em energia e não sei o que, eu não crendo em nada, a culpa é deles? Ou somos nós os cristãos que estamos com a luz apagada? Que não estamos recebendo a luz de Deus e brilhando. Entendeu? Porque o plano de Deus para nós é que a gente seja como Moisés, que vive brilhando, que as pessoas chegam assim, eu não entendo como que você tem essa vida assim, que mesmo passando por dificuldades, você consegue louvar a Deus, tá feliz. E é o poder de Deus que faz isso na gente, é o poder de Deus que dá essa diferença. Então, a gente não é nada. A gente é o que a gente deixa Deus fazer por a gente. E eu costumo dizer que assim, um dos meus maiores privilégios nos apelos é a visão que eu tinha que ninguém tinha, de ver o rosto das pessoas vindo. Isso é uma coisa assim, impressionante. Porque você ficava posicionada ali no palco, então, pastor Bulhão ainda chamando as pessoas. E ele ficava de olho fechado, geralmente, né? Ele fica orando. E eu via, sabe, assim, as pessoas vindo, assim, é uma expressão... incrível, é incrível. Como é que vai ser no céu encontrar essas pessoas, né? Já é uma coisa assim maravilhosa, porque Deus me dá essa oportunidade. Depois eu vou dar um abraço muito grande no Senhor, eu vou chorar tudo de novo. Deus me dá, olha que coisa, sabe? Então, isso vale a pena ter vivido. Vale a pena ter vivido. Vamos mostrar umas fotos?
Sonete não só canta, mas é boa de cozinha. Você talvez você não saiba. Aqui, olha, a gente tem os biscoitos de Natal, que são muito famosos, mas a Sonete faz bolo. Sonete tem um ministério na cozinha também, né, Sonete? O pessoal gosta. Você gosta de fazer? Nossa, eu gosto, eu curto, eu gosto dessas coisas delicadinhas. Ontem foi aniversário dos meus netos, eu fiz os cookies, fiz bolo. Eu gosto. Para fazer isso eu passo noites fazendo, são as noites fazendo. Eu tenho meu trabalho também. Mas, né? Agora aqui, ó, família reunida. Ordenação do Williams. Essa foto é na ordenação dele? Na ordenação dele. Me fala aí dos três. A Carolina, né, é a minha filha mais velha. É o que ela é hoje? Pode ser. Ela é jornalista, mas ela se dedicou depois à área educacional. Ela tem doutorado em educação e a área dela é de ensino à distância. E é maravilhosa. O Tuil, ele trabalha no NASP Campus Engenheiro Coelho, ele é produtor de vídeo, de eventos, tem uma cabecinha criativa, né? Tem, né? Tem. Eu sou suspeita. Ele fez um evento agora que meu pai do céu. O Clássicos é incrível. Eu trabalhei com o Tuil muito tempo, o Tuil é sensacional, um amigo. E essa pequenininha aí que vocês não conhecem, acho que ela tinha 8 anos aí, é a Laura Morena, é a minha caçulinha. Que apesar de ter nascido e viajado a vida inteira por todos esses eventos, escolheu esse ministério para viver. Imaginei, a Laura começou a viajar com 27 dias, coitadinha, viajou, assim, eu devia ter posto um velocímetro nela e marcado a quilometragem, porque olha... Ia estar alto. Ela viajou, acho que mais do que muita gente com 90 anos, viu? Ah, com certeza. E aqui, olha... A família agora toda reunida com todos os filhos, todos os netos. Todo mundo já tem filho, só a Laura que não, né? Só a Laura que não. Projeto. Projeto ainda. Como é que é ver essa família toda reunida, Sonete? Isso aqui é o meu tesouro, né? Eu acho que não existe nada mais precioso na vida do que a família. E eu dou graças a Deus pelos meus filhos que vieram depois, escolhidos pelos filhos que meus filhos trouxeram. São todos, assim, muito filhos, muito filhos. Que ótimo. Sonete, eu queria te agradecer muito. Você é tão boa de conversar, tão boa de papo, contou tanta história. Muito, né? Mas é ótimo mesmo. Olha, eu admiro muito o seu ministério, que começou quando nem existia essa história de ministério musical ainda. Você tem esse ministério muito bonito, como a gente conversou, e a gente vê por quê conversando com você. Não é só alguém que vai lá e canta, mas é alguém que vive essa música antes de cantar e por isso que ela chega tão forte no coração das pessoas. Parabéns e que Deus continue te abençoando muito em tudo que você faz. Uma honra ter tido você aqui no Identidade. Muito obrigada pelo convite, eu nunca imaginei. Que é isso, estava faltando você nessa lista desse programa. Muito obrigada mesmo, eu que agradeço pelo privilégio. E você é ótimo. Imagina. E a sua produção também, olha, o trabalhinho que eles fizeram, dever de casa direitinho. Muito bem feito, né? Muito bem feito. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém.